Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje é segunda-feira, segundou, isso mesmo, mais uma semana de trabalho começando, uma semana abençoada que o Senhor nosso Deus está nos dando. Desejo para você que o Senhor guie os seus passos, que seja um dia maravilhoso, que você possa desfrutar da paz que vem de Deus, da alegria de andar com Jesus, da alegria de ter o Espírito Santo dentro de você. Sim, Deus não está distante, Deus está dentro de cada um de nós. Ali Ele faz habitação e ali Ele fala conosco. Algumas religiões, pagãs, elas procuravam Deus em lugares distantes, E ainda hoje alguns cristãos oram a Deus como se Deus estivesse longe lá no céu e eles tivessem que atrair a atenção, a presença de Deus. Quando na verdade o nosso Deus, Ele habita dentro de nós, dentro dos que creem. O Espírito está em nós. Assim nós não atraímos a presença de Deus, nós apenas damos atenção a ela, pois ela já está em nós. Deus já está aí contigo. Desfrute da presença dEle. Dê atenção a Ele, ouça a voz dEle, porque Ele não está longe. Você não precisa conquistar a presença de Deus. Você apenas precisa dar valor a ela, ouvir a voz dele. É assim como no casamento. Tem pessoas que a esposa está dentro de casa ou que o marido está dentro de casa, mas não dá atenção, Então não desfruta da presença do esposo ou da esposa porque a pessoa está lá conectada na TV, conectada no celular, conectada em tanta coisa e não está conectado no esposo que está ali do lado. Ou na esposa. Assim também é Deus. Deus está conosco, está do nosso lado, está dentro de nós. Mas às vezes nós sentimos que Ele está longe, mas na verdade é porque nós não estamos dando lugar a Ele. Não estamos nos comunicando com Ele. Não estamos ouvindo a sua doce voz. Mas tudo muda quando a gente dá atenção ao Senhor. Quando damos ouvidos a Ele. Ele fala e é bom ouvirmos o que Ele está falando. Ontem eu estava aqui em casa e eu estava fazendo um trabalho doméstico ali no pátio. Eu estava arrumando o pátio, eu estava tão compenetrado naquilo que a minha esposa falou umas duas coisas para mim, eu não ouvi. Depois ela parou na minha frente e disse: "Ei, tá me ouvindo?" Eu disse: "Não." Daí ela disse: "Mas eu falei várias coisas ali." Eu disse: "Amor, desculpa. Eu estava aqui focado nisso que eu estou fazendo e eu não prestei atenção." Às vezes também é assim, Nós estamos tão focados nas nossas coisas que a gente não presta atenção no que Deus está falando. Mas não quer dizer que Ele não esteja falando. E nós estamos lendo aquela conversa de Jesus com os discípulos, a última conversa antes da cruz. João capítulo 15, versículo 18 em diante, nós vamos ler hoje. E aqui Jesus vai falar por quê, e de que forma Ele lida com aqueles que não creem nele. Porque na época em que Jesus esteve na terra, Ele pregou o evangelho aos judeus, principalmente aos judeus, que era o povo que Deus havia dado uma promessa de um Messias, de um Salvador. O próprio Jesus era judeu. E Ele primeiramente pregou aos da casa de Israel. Alguns creram e se converteram, mas muitos não creram. Especialmente os fariseus e outros que eram de um grupo religioso bem fanático. Eles negavam a ideia de que Jesus era filho de Deus. Não aceitavam essa ideia de que Deus podia se fazer homem por causa de uma questão de entendimento humano. Eles negaram aquilo que era o sobrenatural de Deus. E aí Jesus diz assim, versículo 18, João 15, 18: "Se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro do que a vocês,
ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguem a mim, também perseguirão a vocês. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, não lhes houvesse falado, eles não teriam pecado. Mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tantas obras, Jesus está falando de seus milagres, quais nenhum outro fez, pecado eles não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também têm me odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, que diz: me odiaram sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Veja, aqui Jesus está falando sobre a perseguição que viria sobre os cristãos. Os cristãos enfrentaram uma grande perseguição por parte dos líderes judeus daquela época, logo no início. E Jesus disse: olha, quando eles perseguirem vocês, na verdade eles estão perseguindo a mim e estão desobedecendo o meu Pai. Eles são duros de coração. Depois os cristãos sofreram uma perseguição forte por parte dos romanos. 250 anos de religião proibida em todo o Império Romano. Mortes. Muitas mortes no meio dos cristãos. Prendiam, apedrejavam, queimavam em fogueiras, crucificavam, davam para os leões comer. Nero e os outros imperadores romanos fizeram isso durante 250 anos. Mas sabe o que acontece? Nada disso parou a igreja. A igreja só cresceu durante a perseguição. A igreja só cresceu porque havia um agir sobrenatural do Espírito Santo. E aqui é o que Jesus disse: virá o Consolador, virá o Espírito da verdade, e ele vai testemunhar de mim aos corações. Então, no meio do Império Romano, no meio dos próprios judeus, havia perseguição à igreja. E mesmo sendo ela uma religião proibida, mesmo os líderes falando que aquilo não era verdade, pessoas se convertiam pelo testemunho do Espírito Santo nos corações. Pessoas eram salvas, pessoas eram transformadas. Eu li um livro muito interessante sobre é do Geoffrey Blainey, chama-se Uma Breve História do Cristianismo. E Geoffrey Blainey, ele é um historiador, é um renomado historiador, e ele vai escrever esse livro, um resumo de toda a história da igreja, com um olhar externo, porque ele não é um líder cristão, nem nada disso, ele é um historiador. E aí, logo nos primeiros capítulos, tem uma seção onde ele coloca assim: por que o cristianismo cresceu tanto e tão rápido? E ele fala da ação dos cristãos na evangelização pessoal. Ele fala que cada cristão realizava as mesmas obras de Jesus, cuidava dos enfermos, orava pelas pessoas, que mesmo com a perseguição, os cristãos não pararam de fazer isso. E quando espalhavam os cristãos, faziam uma perseguição que eles tinham que fugir para outras cidades, cada cidade para onde fugia um cristão, surgia uma nova igreja.
porque os cristãos não paravam de testemunhar do que Jesus fez e de quem Jesus era. Ainda hoje, o crescimento das igrejas não se deve a grandes programas de mídia, a grandes eventos. O crescimento maior do Evangelho se deve a cada cristão falando aos seus amigos, vizinhos, parentes, testemunhando o que Jesus já fez. Esse testemunho vale muito e ele é amparado pelo Espírito Santo. Quando você fala de Cristo para alguém, você está falando, mas quem confirma no coração da pessoa é o Espírito Santo. E uma das provas de que não é um grande programa de mídia ou de essas coisas assim que faz crescer uma religião. Existem religiões que estão no mundo todo há muito tempo e que têm programas de evangelização ou de catequização e que ficam todos os dias, algumas seitas passando de casa em casa, entregando folhetos e falando. Se isso bastasse para que aquela instituição religiosa crescesse, seria a maior religião do mundo. Mas não é, porque falta a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só convence da verdade. Quando eu falo uma verdade que é uma verdade espiritual, uma verdade de Deus, o Espírito Santo confirma essa verdade no coração de quem ouve. Por isso é como Jesus disse: aqueles que negam, negam a Ele. Mas aqueles que creem, creem porque o Pai revelou. Então podemos hoje pensar na importância de anunciarmos o Evangelho, de falarmos aos nossos familiares e amigos, porque Deus vai confirmando em nossos corações. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor tem vida para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, para a libertação. Foi, Senhor, derramado em favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou o Teu Espírito Santo para convencer o mundo da justiça, da verdade, do pecado, e porque o Senhor continua trabalhando até os dias de hoje. Oramos hoje pela igreja perseguida, cristãos em todo o mundo que estão sendo hoje perseguidos por causa do Evangelho. Guarda os nossos irmãos, protege eles, Senhor, lá na Índia, lá na China, lá, Senhor, na Arábia, nos países muçulmanos. Nós declaramos o Teu poder, Senhor, tocando, Senhor, no Irã, no Iraque, no Afeganistão, oh Deus, no Sudão, na África. Pedimos, Senhor, guarda os nossos irmãos e guarda o testemunho deles para que aquelas cidades, aqueles países sejam salvos pelo testemunho de Cristo através deles. Eu peço, Senhor, tem misericórdia da humanidade. Tem misericórdia, Senhor, do povo de Israel. Guarda Israel. Tem também misericórdia do povo da Palestina que está sofrendo no meio de tudo isso. Oh Deus, pedimos a paz sobre o Oriente Médio, a paz sobre Israel. Pedimos, Senhor, que este povo seja salvo pela Tua palavra, que creiam na Tua palavra, em Cristo, conheçam o Cristo vivo. E também, Senhor, o povo da Palestina, os árabes, os muçulmanos que ali estão, Senhor, hoje enganados por princípios mentirosos, pela doutrina falsa de Maomé, que esses homens sejam salvos pela pregação da verdade. Envia, Senhor, mais missionários para esses lugares, Senhor. Envia homens e mulheres corajosos para anunciar o Evangelho no meio de uma situação tão difícil. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres com amor por Ti para cuidar desses pequeninos. Oramos pelo Brasil, pedimos, Senhor, uma grande onda de salvação. Salva, Senhor, as gerações, salva também as crianças, os jovens, os adolescentes. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que Deus guie os teus passos. Um grande abraço e até amanhã.